Meu cordial bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí do outro lado da tela. Eu sou o professor Augusto Rosa e participo do colégio e curso pré-vestibular Évora. Nós estamos na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e agora você, sabe-se lá Deus de onde, está assistindo, vai ter também o prazer de nos conhecer e nós vice-versa, né? Senhores, hoje o meu objetivo é tratar sobre a prova da Universidade Estadual do Mato Grosso, a UNEMAT, tá? O meu propósito aqui é comentar um pouco sobre as questões que apareceram na prova da edição 2022/2. Esta prova vai estar aqui com um link para você acessar, bem como com o gabarito oficial. Professor, qual que vai ser a área que nós vamos lidar hoje? A área de linguagens, mais especificamente a parte de literatura, que é a minha área, e no caso das obras literárias que tem como leitura obrigatória nessa edição. Professor, eu tenho que ler as obras literárias? Bom, você vai ver que pelo teor das questões, algumas exigem de fato um conhecimento sobre a obra. Outras, devido aos meus comentários, vocês vão perceber que, além do conhecimento sobre a obra, teria um outro requisito a mais para você acertar a questão. Entre uma coisa ou outra, eu desde já antecipo para você que eu tenho um curso, tá? Para você que pretende fazer a prova da UNEMAT. Tem um curso de obras literárias da UNEMAT. Já está disponível, já está à venda, você pode acessar para poder entrar em contato aí com Évora Vestibulares e fazer a sua matrícula. Se você pretende fazer outros vestibulares também que tenha leitura obrigatória, entre em contato com a Évora Vestibulares, que talvez o seu vestibular nós temos também um curso específico para isso. Mas sem mais conversa, sem mais marketing, vamos às questões que é o que nos interessa. Nesse caso, se você abrir o arquivo na página 11, você verificará que a partir da questão 29 é o que nos interessa para esse momento. A questão 29 inicia com um fragmento de texto do Arena contra Zumbi. A Arena contra Zumbi. Aqui é uma peça teatral, tá? Que tem um teor musical, feita pelo grupo de Teatro Arena, São Paulo, na década de 60, organizado por Gianfrancesco Guarnieri, Augusto Boal, meu xará, né? E orquestrado musicalmente por Edu Lobo. Este grupo em São Paulo fez muito sucesso, não só no contexto brasileiro, mas como nós tivemos outras representações em outros lugares da América Latina, tá? E é uma peça que, vez ou outra, aparece também em outras provas, outros certames de vestibular, tá bem? O que é o lance de você saber aí um pequeno detalhe sobre a Arena contra Zumbi? É uma peça que está contextualizada, no sentido histórico da época que foi feito, com a ditadura civil-militar no Brasil. E a peça conta a história de Zumbi dos Palmares, a luta quilombola. Desde o processo do tráfico negreiro, a questão de como o sujeito negro fora escravizado, né, e violentado, e a perspectiva dessa história que está sendo contada é pela perspectiva do sujeito que fora vítima, e a luta, a resistência desses sujeitos contra a opressão, no caso dos colonizadores, do branco e, enfim, de toda a história que você já conhece. Mas por ter essa perspectiva do sujeito que sofreu e não de quem ganhou e escreveu a história, já começa a ser bem interessante. E há uma espécie de cruzamento de informações aqui, em que, ao mesmo tempo que a história se passa lá no contexto de Palmares, ela tem referências com o momento contemporâneo da peça. Porque trecho de fala de generais aparece ali no discurso de sujeitos que representam a autoridade, a violência, a opressão, em que o espectador, ele então faz esse insight, ele tem essa comunicação, esse intertexto, que para a época foi muito interessante quanto ao aspecto crítico, né? Usando da arte também como uma forma de protesto. Inclusive, não só no Brasil nós tínhamos uma questão de necessária resistência por parte da classe artística ou qualquer outra coisa, como também em outros lugares do mundo, inclusive na peça fala-se na abertura sobre isso,
de muitas pessoas que morrem em busca da chamada liberdade, que é o que acontece numa questão da luta quilombola, dentre outros fatores que fazem esta história, apesar de estar bem no passado, ser também atemporal. Beleza? Bom, quanto ao texto que nos é apresentado, nós temos bem o início da produção, em que ele tem ali versificado: Arena conta história para você ouvir gostoso, quem gostar nos dê a mão e quem não tem outro gozo. História de gente negra, da luta pela razão, que se parece ao presente pela verdade em questão. Pois se trata de uma luta muito linda na verdade, é luta que vence os tempos, luta pela liberdade. A história que o Arena conta é a epopeia de Zumbi, tanto pró e tanto contra, juro em Deus que nunca vi. Feche os olhos e imagine viver em 1600 em plena terra africana, vendo os maiores portentos. Havia guerra e mais guerra entre pessoal de lá. Era gente de Zambi que só queria lutar. É assim que conta a história que num feio navio negreiro, e aí passa para um momento da encenação, em que se tem lá: Ei Zambi, Luanda, Luanda, cadê seu filho Zambi? Ficou em Luanda, ficou cercado, sozinho lutando. Cadê seu neto Zambi? Gangazona seu nome, nem mesmo gente ainda é. É dor, irmão, que faz esses negros parado, que faz que não quebra esse bojo e atira tudo no mar? É o banzo, Zambi, é o banzo, é o banzo, é o banzo, é o banzo. Luanda, Luanda, ai, sinto o cheiro da mata, das terras de lá, Luanda. Luanda, cadê Luanda? Aonde está? Aonde está? Cadê Luanda? Aonde está? Algumas expressões interessantes quanto à palavra banzo, né? Uma relação de um sentimento, de uma depressão, fica marcada, rotulada pela questão dos escravizados de origem africana. E essa ideia de um sujeito que resistiu contra uma batalha e que agora está sendo levado para onde ele não sabe, num navio negreiro, que vai dar a ideia também de um contexto meio que lembra Castro Alves, né? Que tinha aquele teor de mostrar o quão desumano era esse processo. E repete-se bastante a palavra Luanda, que é justamente o que a gente vai precisar aqui para essa questão. Olha só, os trechos extraídos de Arena contra Zumbi, peça teatral de Gianfrancesco Guarnieri e Augusto Boal, com música de Edu Lobo, faz uma referência ao tráfico de escravos, cujos negros seguiam do continente africano para o Brasil. Diante das pistas geográficas e históricas utilizadas no texto cênico, é possível identificar a região da África onde se inicia a epopeia de Zambi e, consequentemente, o ponto de partida dos negros naquele período de 1600 em plena terra africana. Então, assinale a alternativa correta que aponta a região da África para a qual essas pistas apontam. E aí nós temos, dentre as alternativas, nomes de regiões da África. Professor, o que isso tem a ver com a questão de literatura? Pois é, não exige de você um conhecimento da literatura. Você vai ver que, olha, temos uma questão que ocupou quase uma página, com um texto literário, contextualizando sobre o texto literário, mas ele vai pedir para que nós identifiquemos geograficamente onde seria ou de onde viria esse discurso de uma região específica da África. Ou seja, você teria que ter um conhecimento aqui de geografia, não do Brasil, mas do continente africano, para entender essa questão. Na letra A ele diz que seria São Tomé e Príncipe, país insular africano, localizado perto da linha do Equador. Na letra B ele diz Angola, um país no sul da África. Letra C, Moçambique, cuja capital é Maputo. Guiné-Bissau, país tropical localizado na costa atlântica. E Cabo Verde, cuja maior ilha do país é Santiago. Pessoal, vieram do continente africano pessoas dos mais variados países. Congo, veio bastante gente do Congo, tá? De Angola, Moçambique, que, enfim,
tem todo um outro contexto também nesses países africanos. O que eu quero dizer para vocês é que, para a gente acertar essa questão, nós temos que prestar atenção na palavra Luanda. Disse, ficou em Luanda, Luanda, Luanda. Ora, Luanda é a capital de Angola. E aí você sabendo essa informação, você colocaria ali na letra B. Então veja, é uma questão que não exigia tanto do seu conhecimento da obra literária, mas uma informação a mais quanto uma questão geográfica. Tudo bem? Bom, dando sequência, vamos já para a questão de número 30. A questão de número 30 tem o seguinte poema, chamado Um Erro. Descobri um novo jeito de encarar o espelho, por partes na maquiagem, por inteiro, uso luz que vem da telha. Incrível como a mulher se vê culpada quando se vê como velha. Como se ela cometesse um erro que por culpa exclusiva dela, a maldição se desse. Como se acometida por mal, indigno e fatal. Como se o signo do tempo viesse de um julgamento, como se o tempo no corpo fosse um diagnóstico degradante e terminal. Esta questão de número 30, este poema é de uma autora lá mato-grossense, tá? Chamada Luciene Carvalho, do livro intitulado Dona. Tá? Este livro, você vai perceber que o eu lírico predominantemente feminino discute ali sobre questões que hoje são conhecidas como pautas feministas, da relação, hoje não, né? Já era conhecido, mas ficou mais popular nos últimos anos para cá, né? Das pautas femininas que lutam por uma questão de igualdade de gênero, sobre relações da violência que a mulher ainda, né, sofre, a persistência dessa violência contra a mulher, questões relacionadas também ao campo da subjetividade, do envelhecimento, tá? Que tem essa parte mais subjetiva. Temos também poemas que tratam sobre relações do agro de forma crítica, lembrando que o Mato Grosso é um estado famosíssimo do Centro-Oeste pela questão da agropecuária, né? E também tem toda a relação dos desmatamentos no norte do Mato Grosso, que é importante destacar, né? Que para conhecimento de geografia ou qualquer outra coisa é relevante. Enfim, por ser uma escritora mato-grossense, aparecem questões relacionadas ao contexto de Mato Grosso, mas não é só isso. A gente tem que lembrar que, por mais que seja um autor de um determinado estado, não tem a obrigação de ficar falando sobre aquele estado. Né? Essa discussão de regionalismo. Bom, peguemos os casos ali dos poetas mais famosos da literatura. Nem todos eles ficaram restritos falando da sua cidade ou coisa que vale. Então, tira isso um pouco da cabeça. Aparece em contextos mato-grossenses, mas não é só disso. O que a gente pode entender é que nesse livro aparece e muito uma pauta mais, entre aspas, politizada, enquanto questões de consciência e luta social, feminina e negra. Bom, desse texto, nós temos aqui Mário César Silva Leite, no prefácio de Dona, de Luciene Carvalho, afirma que o que vem à tona por essa dona, e de tudo talvez o mais importante dessa poética de existir, com e após os 50 anos, é que há já marcas nas mãos, mas as mãos fazem poesia. Considerando a obra Dona e o comentário do crítico, leia o poema e assinale a alternativa correta. Letra A. A divisão do poema mostra uma abordagem intimista na primeira parte e descrições exteriores e físicas na segunda. Não, até porque a gente não vai ter essa divisão específica sobre uma questão interior ou exterior. B. O poema é uma apologia ao comportamento da mulher que acredita que, aos 50 anos, já está muito velha para viver. Em nenhum momento você vai ver a relação de idade de 50 anos no texto. Quem fala dos 50 anos é o crítico. C. A voz poética se dá como uma constatação da mulher ao compreender que não pode mais reivindicar o seu lugar no mundo. Não tem nada a ver. Se eu estou falando para você que a pauta dela é justamente falar sobre a importância da mulher ocupar um espaço, né, ter a sua voz manifestada e coisa que vai, não tem sentido. D.
O espelho e o tempo são elementos puramente formais no poema e nada tem a ver com a percepção do envelhecimento expresso pela voz feminina. Essa daqui você já eliminaria por toda essa questão fatalista, né, do discurso da alternativa, que não tem nada a ver. E olha só, letra I. O poema apresenta uma reflexão sobre o envelhecimento da mulher e a conversão do fato em motivo de poesia, conquista da experiência. Essa é a melhor alternativa, essa que condiz também com o nosso gabarito. Então, questão de número 30, letra E de escola. E aí nós já vamos para a questão de número 31. A questão 31 tem o seguinte trecho. O cego estrelinho era pessoa de nenhuma vez. Sua história poderia ser contada e descontada não fosse seu guia, Gigito Efraim. A mão de Gigito conduziu o desvisitado por tempos e idades. Aquela mão era repartidamente comum, extensão de um no outro, siamensal, e assim era quase de nascença. Memória de estrelinho tinha 5 dedos e eram os de Gigito postos em aperto na sua própria mão. O cego, curioso, queria saber de tudo. Ele não fazia cerimônia no viver. O sempre lhe era pouco e o tudo insuficiente. Dizia deste modo: tenho que viver já, senão esqueço-me. Foi no mês de dezembro que levaram Gigitinho. Lhe tiraram do mundo para pôr na guerra. Obrigavam os serviços militares. O cego reclamou que o moço inatingia a idade e que o serviço que ele a se prestava era vital e vitalício. Sobre a questão. O conto Cego Estrelinho, do livro Histórias Abençonhadas, do escritor moçambicano Mia Couto, narra a história do cego e seu guia, Gigito Efraim. Quando Gigito é convocado para ir à guerra, Estrelinho sente-se perdido. Considerando o excerto acima, o enredo e o desenvolvimento da narrativa, assinale a alternativa correta. Bom, nós temos um livro, né, que está como leitura obrigatória, chamado Histórias, com a letra I, Abençonhadas. Tá? Deixa eu até colocar o nome desse texto aqui para vocês, do Mia Couto. Ó. Olha que interessante esse título. A palavra histórias, escrita dessa maneira, tem a ver não com o registro histórico da verdade, mas que vem da ideia até mesmo do mitos aristotélico da fabulação, da criação, da ficção. Abençonhadas. Inclusive tem um conto aqui dentro desse livro que se chama Chuva Abençonhada, em que nós temos aqui essa palavra que lembra a ideia de abençoada, que seriam histórias, narrativas, contos, ficções abençoadas, ou a gente ainda pode pegar da ideia de bem sonhadas. De alguma maneira, a palavra bênção e sonho aparecem nesse neologismo. Normalmente, um escritor que traz a lembrança do aluno com a palavra neologismo é o nosso querido João Guimarães Rosa. Se você é meu aluno, você já sabe que eu tenho um fascínio pelo Guimarães Rosa, né? Augusto Rosa, enfim, e eu falo bastante sobre ele. Mas o Mia Couto, de fato, ele tem essa relação com a literatura brasileira de ser influenciado, como ele mesmo já disse, por Guimarães Rosa e por um outro poeta chamado Manuel de Barros. Tá? O Manuel de Barros, ele que é um escritor que nós do Mato Grosso do Sul brigamos por ser nosso e a galera do Mato Grosso fala que é dele. Sendo do Mato Grosso não, a questão é, ele é nosso, aqui do Centro-Oeste, tá? Ele é brasileiro, ele é pantaneiro, ele é pop, enfim, Manuel de Barros, incrível. Então, Manuel de Barros, que tem aquela coisa também de neologismo, do brincar das palavras,
o Guimarães Rosa com aspecto regional, natural, do sertanejo, dos sujeitos lendários e a parte linguística, o Mia Couto faz esse papel meio que fusionista no contexto de Moçambique. Agora a questão é, a gente não pode interpretar o Mia Couto como só isso. O Mia Couto é um escritor muito bom, um escritor contemporâneo, e esse livro, Histórias Abençonhadas, ele não é um livro agora dos anos 2020, é um livro que está ali dos anos 90. E talvez você que esteja me assistindo nem sabe o que foi a década de 90. 1992, momento pós-guerra. Professor, que guerra? Nós tivemos por anos um conflito armado, uma revolução, tá? Uma guerra civil que acontece em Moçambique. Isso porque antes os caras tiveram a questão da independência. A questão é, um lugar tomado por lembranças, memórias da guerra. E esse livro, Histórias Abençonhadas, tem essa relação de sonho, de uma questão de, poxa, eu sonho com aquilo, né, uma perspectiva futura, que é interessante pensar, além do universo onírico, do sonho, da fantasia e tudo, abençoada por talvez agora um momento feliz, e histórias porque são ficções, são bem fantásticas mesmo, no sentido da palavra fantasia, um realismo fantástico. E no contexto pós-guerra, então muitas dessas narrativas vão mencionar de maneira mais explícita ou não a figura da guerra. No caso aqui, o Gigito Efraim foi mandado para a guerra, foi selecionado ainda fora da idade de ser mandado para a guerra, ainda que tivesse uma função de guia de um cego, foi colocado para poder morrer na guerra. Então, essa e outras histórias apresentam, dentre outros fatores, o contexto de pós-guerra. Beleza. Que a gente fala de uma questão de memória coletiva importante. Bom, aí ele diz o seguinte, vamos assinalar a questão correta. Na letra A diz, quando infeliz Mina se apaixona por Estrelinho, ela morre de tristeza. Professor, o que é isso, infeliz Mina? Né? Eu não sei se você se assustou mais com o nome da infeliz Mina ou do Estrelinho, porque olha só, os nomes que o Mia Couto cria nesse livro são fantásticos, no sentido fantástico mesmo. Né? O cego Estrelinho, olha que paradoxal, uma estrela, né, que tem aquela coisa da luz e tudo, vive na escuridão porque é cego. O menino que é o guia se chama Gigito Efraim, que você tem uma coisa meio bíblica, né? Gigito Efraim, né? Gigito, lembra de dígito? Mão, guia. E a infeliz Mina. A infeliz Mina, gente, ela é irmã do Gigito Efraim, que vai ser a nova guia do Estrelinho. Ela vai apaixonar por ele? Vai. Mas ela não vai morrer de tristeza, não. E ela tem esse nome de infeliz Mina porque, diferente do Gigito Efraim, que vai narrar o mundo, vai descrever o mundo para o Estrelinho de uma maneira bela, linda, maravilhosa, que não tinha nada a ver com a realidade, a infeliz Mina, ela é infeliz porque ela está presa na realidade. E ela, quando passa a assumir a questão de guia do Estrelinho, ela vai descrever esse mundo triste, caótico, manchado pelo sangue da guerra, para o Estrelinho. E é um dos pontos interessantes da narrativa. Bom, então a letra A a gente elimina. Letra B. Quando o Gigito parte para a guerra, infeliz Mina, sua irmã, torna-se guia de Estrelinho. Bom, já dei a resposta para vocês, né? Porque eu fui contando aqui, eu me empolguei. Letra B. Tá? Vamos só ver as outras alternativas. Na letra C ele diz, quando seu guia parte para a guerra, Estrelinho se desencanta para sempre com a vida. Na verdade, ele tem até uma espécie de sensação de perdido, porque os seus olhos agora se foram, né? E aí ele fala que agora ele é um cego que realmente não vê, porque perdeu seu guia. Mas ele não fica eternamente assim. D. Quando o Gigito retorna da guerra, ele não retorna. A garça branca passou pelos sonhos do Estrelinho e de infeliz Mina. Professor, eu não sei o que é a coisa da garça branca. Faça o meu curso. Vou te explicar, tá? E essa coisa do retorno dele não vai acontecer. Quando perguntaram, Gigito diz que prefere a guerra a voltar-se... Não. Então a letra B, tá? A letra B é a resposta. Eu amo esse livro, Histórias Abençonhadas.
Também sou suspeito, né? Porque tem uma coisa guimarãesca, enfim. Vamos para a questão agora de número 33, porque a 32 é de gramática. E eu não vou falar de gramática com vocês. A gente vai falar da parte leve da linguagem de literatura. Questão 33. Questão 33 diz o seguinte. A obra Memórias de um Sargento de Milícia. O livro que é batido, hein? Esse livro, de certo, caía na época que seu avô fez vestibular. Tá? É um livro muito batido de provas. A obra Memórias de um Sargento de Milícias, escrita por Manuel Antônio de Almeida, no período de 1854 a 1855, está situada no movimento do romantismo brasileiro, cujas características mais conhecidas desse estilo literário são o nacionalismo e o exagero pelo subjetivismo. No entanto, esse romance traz, além de uma forte carga irônica relacionada ao meio social, juntamente com o elemento cômico, um personagem protagonista diferente daqueles que povoam a maioria dos romances desse período, sobretudo por não se encaixar nos padrões de representação do ideal do homem brasileiro. De acordo com as considerações apresentadas no texto base, é possível afirmar que o personagem protagonista do romance, Memórias de um Sargento de Milícia, não se encaixa na representação do ideal do homem brasileiro elaborado pelo romantismo. Tá, na questão você percebe que ele te deu uma contextualização do livro, ele já te mostrou que o livro pertence ao romantismo brasileiro, ele diz mais ou menos as características marcantes do romantismo brasileiro, e ele ainda fala, ó, mas esse livro não é tão ali romântico, ele é um livro meio esquisito para a época. E ele fala, ele é esquisito também porque tem, eu estou falando aqui numa linguagem mais jovem, ele é esquisito também porque tem um personagem, no caso do protagonista, que é mais esquisito ainda, porque ele foge, boa parte do livro, da figura ideal que o romantismo romantiza, idealiza. Quem que é esse personagem? É um tal de Leonardo. Nós, né, comumente, eu falo assim, no meio da literatura, quando vamos falar, é comum os professores se referirem ao protagonista como Leonardinho, mas não aparece esse nome. É porque o pai, ou dito pai dele, é o Leonardo também, só que é o Leonardo Pataca. Tá? E pra gente não ficar caso com o Leonardinho, tá? E era um moleque complicado e caótico. Letra A. Por ser um verdadeiro cavalheiro, de caráter íntegro... Não. Já começou... Se eu estou falando que ele foge do ideal, pô, o ideal é um homem cavalheiro, cordial, né? Tem que ser cordial, educado. Não tem nada a ver. O cara vai ser um zezão. Letra A. Corta. B. Por ser um anti-herói. A gente já segura aqui. Eu não acho a palavra anti-herói a melhor. Tenho minhas justificativas. Mas segura, porque já é uma ideia de contrariedade, de oposição da figura de herói. Segura. Dotado de características torpes, como a malandrice, o oportunismo, a picaretagem. Essa é boa. Porque o Leonardinho, o protagonista, ele é malandro, ele é oportunista, ele é picareta, ele é o brasileiro. Aquela visão que a gente tem estereotipado brasileiro, aquela coisa do jeitinho brasileiro, é visível ali. Ah, mas o romance se passa na década de 1850. Não se passa nos anos 1850, era no tempo do rei. Começa assim. Qual que é a época do rei? O início do século XIX. Chegada da família real no Brasil. Então é naquele contexto conturbado que nós vamos ver o Leonardo sendo criado. E ele não tem nada de uma figura heróica romântica. Ele é malandro, ele é vagabundo no sentido de vadiar, ele não quer trabalhar, ele é colocado para poder trabalhar como miliciano, não com a visão que você tem do Rio de Janeiro hoje, tá? E qualquer outra coisa. Era uma milícia legal, oficial, tá? E até porque a polícia não tinha nem polícia naquela época. E aí ele vai trabalhar com o Major Vidigal. E o Major Vidigal era doido para enfiar porrada nele, só que ele tem a madrinha que conhece uma mulher que já foi enrabichada lá do Major e consegue dar um jeito para o cara se livrar da bronca. E, enfim, ele consegue se livrar sempre dos seus problemas. Tem umas costas quentes, tem padrinho, tem madrinha que o auxilia nesse processo. É aquela coisa que todo brasileiro quer, é viver na flauta. E o famoso dá nada. Eu vou fazer aqui uma coisa que não vai dar nada. É isso. Ele, se tivesse... Eu sempre falo isso.
Se tivesse uma árvore genealógica de personagens da literatura brasileira, uma família, assim, imagina a árvore. Se nós pegássemos uma ramificação ali, Leonardinho, né, o Leonardo do Memórias, nós encontraríamos meio que no mesmo lugar ali próximo o tal do Macunaíma. Inclusive seria excelente cair uma questão assim um dia numa prova. Então a letra B é boa. A letra B é boa, a letra B é a correta. A letra C ele fala que trata de um anti-herói privilegiado e protegido por Dom João VI. Não. Por ser romântico, corajoso, nada a ver. Porque é um corajoso herói, não. Letra B. Tá? Se você pegasse, né, a descrição desse sujeito, você já ia ver que não tem como outra resposta ser além da letra B. Eu repito, não gosto da palavra anti-herói para se referir a ele. Para mim, ele tem que ser referido como malandro em si, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Acabamos as questões de literatura. Olha só, né? A próxima aqui já envolve a questão de língua estrangeira. Meu querido, minha querida, meu cordial abraço para vocês. Repito, tá? Vejam que as questões não foram muitas na prova do Unemate, mas nós tivemos uma questão específica que cobrava um conhecimento além da literatura. Outra questão, que eu já não lembro mais aqui onde que estava, do Mia Couto, que exigia a leitura do conto, e aí é onde aperta. Você não sabe se outras questões vão ser desse jeito. Aí tem gente que fala, professor, mas qual o livro que eu vou ler afinal? Olha, você tem que ler tudo. Ah, eu vou fazer só seu curso. Bom, obrigado, mas não basta também, você tem que ler. Eu não faço milagres ainda, tá? Então, é importante ler, porque se cai uma coisa muito específica, assim, da narrativa, ainda mais num livro de contos, pô, são 26 narrativas, se eu não me engano, no livro. Aí é onde você vai ter aquela dificuldade. E o cara que leu, ou que fez o curso Augusto Rosa de Obras Literárias, ele vai acertar e vai passar na sua frente. E você vai ficar o quê, ó? Chupando o dedo. Meu querido, apesar das brincadeiras aqui, desejo a você uma ótima prova, tá? Conheça a nossa instituição, conheça o curso de Obras Literárias de Augusto Rosa e outros cursos que existem dentro do Évora Vestibulares, tá? Curso de História Regional, Geografia, Redação, Língua Portuguesa, Química, enfim, tem de tudo e tem para todos. Venha com a gente, venha ser Évora. Um abraço para vocês.